Isaías 64, versículo 4. Podemos ler? Então diz assim a palavra do Senhor: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem olho viu um Deus além de ti, que trabalha em favor daquele que nele espera. Amém? Glória a Deus. Irmãos, olhe para cá, por favor. Nós estamos vivendo em nosso ministério um tempo muito profético. O pastor André Lessa tem nos anunciado e nos alertado muito isso aqui todos os dias de cultos. Então, quando nós sentamos numa cadeira como essa e ouvimos do nosso pastor várias e diversas vezes que nós estamos nos preparando para um grande crescimento, ele está anunciando uma nova jornada e uma nova forma de caminhar. Mas agora é uma forma de caminhar profeticamente para um rumo de um crescimento tão grande. Então nós precisamos, com a palavra de Deus, estruturar a mente de cada pessoa que estão aqui nessa noite, para a gente começar a trabalhar essa forma que nós vamos caminhar. Então, se o nosso pastor anuncia que é um tempo profético, nós, como corpo de Cristo, vamos começar a estar habilitados para viver dias proféticos nesse lugar. Se você olhar direitinho, você vai perceber que em sua vida existem algo acontecendo, apontando para aquilo que é profético. Ou seja, Deus está trabalhando para algumas coisas acontecerem. Aquilo que Deus prometeu, Ele está trabalhando para se tornar realidade. Mas entre promessas e realidade, nós precisamos ter uma coisa que se chama discernimento. Você precisa saber discernir o que é promessa e o que é realidade. Porque senão você não vai conseguir caminhar junto com aquilo que Deus está falando. Porque promessa é aquilo que Deus disse. Promessa é aquilo que Deus está falando. Realidade é aquilo que já está acontecendo. E muitos, entretanto, por não conhecer e não discernir o que é promessa e o que é realidade, caem em ciladas, e essas ciladas transformam você e eu em um abismo que traz uma escuridão que você não consegue enxergar aquilo que Deus já está falando e aquilo que Deus já está fazendo. A frustração, ela é uma das ciladas que te leva para um abismo. Por quê? Porque a frustração é quando você espera acontecer algo de uma forma e aquilo já está fazendo efeito ao seu redor, mas você está frustrado porque você, com os seus desejos e os seus anseios, quer que as coisas aconteçam do teu jeito. Mas Deus, Ele tem uma forma, um jeito e um caminho dele próprio de trabalhar. Então, quando você fica frustrado, você não consegue enxergar as coisas que Deus já está fazendo. Lembra dos discípulos que estão indo para Emaús, perdidos, frustrados, achando que a promessa de Deus, do Messias, não havia cumprido, e Jesus caminhando ao lado dele. Irmãos, a maior revelação de Deus é o Cristo ressuscitado. Eles estavam andando com Cristo ressuscitado ao seu lado, e eles reclamando de que uma promessa não havia sido cumprida. E Jesus disse: ó nécios, homens tolos, não conseguem compreender aquilo que Deus está fazendo. Aí o que Jesus faz com eles? Jesus mostra a personificação dele como Cristo ressuscitado? Não. Jesus começa a dizer para eles: ouviram o que os profetas disse? Por que Jesus, ao invés de fazer uma transfiguração para eles e dizer eu sou a promessa, acredita, Jesus começa a citar as Escrituras, porque para Deus ainda é muito mais válido Ele apresentar Cristo através das Escrituras do que imagens para você. Ainda é do interesse de Deus que você seja revelado o Cristo a partir daquilo que Ele disse. Então nós precisamos ter essa capacidade de entender e discernir o que é promessa do que é realidade.
E muitos, por não estarem dentro de um propósito mais, o propósito da missão, o propósito da igreja, o propósito do evangelismo, o propósito da oferta, do dízimo, muito por não estarem mais dentro de um propósito, não conseguem mais enxergar a realidade daquilo que Deus está fazendo. Então, se Deus é um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam, se Deus é um Deus que promete e vai cumprir, e se você não tem mais a visão para enxergar aquilo que Ele está fazendo, porque está fora de um propósito, tudo que Deus vai trabalhar nesses dias é para trazer a igreja dele para dentro de um propósito. Então Deus está trabalhando para trazer a igreja para dentro de um propósito. A pergunta é, eu estou perguntativo hoje, né? Se Deus está trabalhando para trazer você e eu para dentro de um propósito, dentro de um lugar, como é que eu descubro se eu estou dentro de um propósito ou se eu estou caminhando fora do propósito de Deus? Uma pergunta pertinente, não é? Porque a questão toda não é só vir para a igreja. A questão toda é estar se encontrando com o seu propósito. Como é que eu descubro se eu estou vindo para a igreja e estou andando e caminhando dentro de um propósito? É muito simples. Nessa vida, você vai levantar e vai ver o sol e vai lutar por 3 coisas. Grave isso. Você vai sair de casa para lutar por uma necessidade. Ou você vai sair de casa para lutar por uma vaidade, por uma ganância. Ou você vai sair de casa para lutar por um propósito. Então você começa a analisar a sua vida. Qual é a forma que você tem levantado nos seus dias? Como que você tem vivido nos seus dias? Sabe quando é que eu descubro que alguma coisa está totalmente, completamente errada na minha vida? Não é quando eu estou desempregado, não é quando as minhas dívidas não estão sendo pagas. É quando eu acordo de manhã e não sinto mais a vontade de buscar a presença de Deus. É aí que as coisas começam a andar mal. É aí que você identifica, porque quando você está fora do propósito, você acorda todos os dias com necessidades. Eu estou precisando disso, eu quero isso. O seu ventre fala mais alto. E aí a gente vai conseguir entender porque que Jesus, Ele nos ensina a jejuar. Porque um homem, quando acorda para viver a sua vida cheio de necessidades, ele vai ser dominado por tudo aquilo que lhe provoca fome, desejos e ambição. Se tiver que ir lutar por alguma coisa, irmão, se eu fosse dar um conselho nessa noite, eu ia começar a dizer para que você e eu possamos nos desvencilhar de tudo aquilo que nos faz trazer necessidades. Aonde é que está muito o seu coração, em muitas coisas que você tem desejo, está obcecado por comprar alguma coisa? Cuidado, isso pode trazer um ídolo dentro do coração para você. Buscai primeiro o que, irmãos? É exatamente isso. Irmãos, quando a gente levanta para lutar por um propósito, ainda que você seja um homem ganancioso, ainda que você seja um homem cheio de ambições, no propósito de Deus você começa a buscar as coisas que lhe são prioridades. Então quando você se enche daquilo que é prioridade, irmãos, a sua vida já não tem mais espaço para coisas que te alimentam sobre o desejo, sobre a cobiça, sobre a ganância. Então quando nós estamos fora de um propósito, é quando a gente está vivendo uma vida cheia de necessidades. Lembra de Israel? Israel no Egito estava... Varão, pode continuar? Eu estou me desconcentrando. Ou para ou continua. Toda vez que para eu fico te esperando. Desculpa, tá? Tá. Eu fico ouvindo o som e quando ele para, eu paro também.
Mas voltando lá. Vou falar de um princípio. A primeira vez que Deus vai falar de um propósito para alguém, ou para um povo, é lá em Êxodo, quando Israel está completamente fora do seu propósito. Israel está servindo a Faraó. Quem é que alimentava Israel? Não era o Egito, não era Faraó? E qual é o maior processo de libertação? Qual é o maior processo de trazer para um propósito? O princípio: eu vou tirar Israel das mãos do Egito para que eles celebrem uma festa no deserto. Quando Israel acordava pela manhã, quem é que dava pão para Israel no Egito? Era Faraó. Israel tinha que trabalhar para depois ganhar o pão. Aí quando Deus liberta eles para um propósito, o que é que cai na mesa, na porta de Israel primeiro, antes de trabalhar? Não era o pão? Fora do propósito, você tem que viver uma vida de escravidão, tentando se humilhar para o pão vir para a tua mesa. Mas dentro do propósito de Deus, ainda que esteja num deserto, é Ele que te sustenta com o pão de cada dia. O princípio de Deus nunca foi fazer você sair de casa para ser necessitado de alguma coisa. O princípio de Deus é: celebre uma festa no deserto. Irmãos, havia um princípio de Deus. Eu vou vir com a nuvem, vocês olhem para o alto. Quando eu descer com a nuvem, vocês caminham junto comigo. Aí Deus descia, Shekinah, o pão descia, eles comiam o pão, olhava e caminhava. Acredite, tinha gente no deserto que só saía de sua casa para comer o pão e mal olhava para a nuvem para saber o que Deus queria fazer. Sabe o que é isso? Fora do propósito, só vive pensando na necessidade. Eu vou perguntar uma coisa para a igreja: Deus algum dia saiu do propósito? Por quê? Porque Ele não tem necessidades. Quando Ele olha lá de cima e vê alguém necessitado, Ele consegue compreender as necessidades de alguém. Então a gente começa a subir um degrau, para a gente começar a entender a nossa caminhada de um propósito. Por quê? Porque se Deus, Ele nunca saiu do propósito, porque Ele não tem necessidade, mas Ele é um ser soberano que compreende todas as necessidades. Então uma das chaves que Deus está nos dando para entrar no propósito é começar a nos tornar homens e mulheres mais compreensíveis com as necessidades do que não tem. Por que Deus tem autoridade sobre a tua vida? Porque Ele compreende todas as suas necessidades. Irmãos, quando um filho, ele é cheio de necessidades, e um pai, quem é que exerce autoridade sobre um ou outro? Não é o pai que exerce autoridade sobre um filho? E quem é cheio de necessidades? Não é um filho. Então, quando um marido começa a compreender as necessidades de sua esposa, e sua esposa começa a entender as necessidades do seu esposo dentro de um lar, Deus vai começar a distribuir autoridades dentro dos lugares que nós estamos caminhando. Quer se tornar um homem de propósito, cheio de autoridade? Comece a compreender as pessoas que caminham ao seu redor. Começa a vir para um lugar onde Deus vai te dar uma visão, e você vai começar a entender todas as coisas. João, no capítulo 4, em Apocalipse, ele está chorando. Jesus mostrou a ele uma visão. O mundo está pegando fogo, e a Bíblia diz que João está chorando. Capítulo 5 de Apocalipse, um dos anciãos vai dizer: João, por que choras? Aí ele: eu estou vendo uma desgraça e não tem ninguém digno de abrir o selo. Um dos anciãos, que representa a igreja, falou para ele assim: ó, sai daí, vem para cá.
Aí ele mostra para o lado, você está vendo João? João começa a se alegrar. E ele diz: eis que eu estou vendo aquele que é digno de abrir o livro. O desespero, a escassez estava no lugar onde João estava. Mas quando a igreja, quando Cristo traz ele por um lugar onde a visão é macro, é soberana, ele começa a não viver as dores da necessidade, mas ele começa a enxergar aquilo que vem como solução. É por isso que Deus está te chamando para voar como águia. Na compreensão de Deus, Ele cria árvores, Ele cria peixes e depois Ele cria aves. Você joga uma pedra na árvore e ela não sai do lugar, porque a capacidade de compreensão de planta é desse tamanhozinho. Você joga uma pedra no lago, o peixe ele vai embora, ou seja, ele já aumentou a compreensão. Mas quem é que está do alto pescando os peixes? É a águia, porque tem uma compreensão maior. E quando ele diz assim, ó, você vai ser pescador de homens, ele está te comparando ao quê? A alguém que está compreendendo muito mais aos peixes que estão lá embaixo para ser capturado. Então quando você vive uma vida com Deus, num propósito, você obrigatoriamente precisa carregar uma mentalidade maior. A escassez não está naquilo que está faltando, está naquilo que você ainda não consegue desenvolver. Uma das maiores coisas que vai ser transformado na sua vida como símbolo de um propósito é Deus arrancar você de suas necessidades. Comece a perceber, irmãos, que daqui uns dias as coisas que você mais necessitava, elas vão ser supridas. Quando você menos esperar, meu Deus do céu, eu vou ter que arrumar um dinheiro com alguém. Sabe o que é isso? No propósito você até pode precisar de alguma coisa, mas Deus ele envia provisão. Você não precisa estar nem chegando ao ponto de pedir algo a alguém, porque no propósito de Deus você não é um necessitado que bate na porta de ninguém. Ele toca, Ele envia, Ele faz brotar os frutos da terra. Uma coisa que Deus vai fazer você se tornar no propósito dele é um homem e uma mulher independente dos outros e dependente de Deus. Você vai acordar todo dia de manhã com uma força, com um vigor, mas humilde. Mas você vai saber que você está vivendo uma dependência de Deus. E Deus, como Pai soberano, Ele não vai deixar você se tornar um homem orgulhoso, porque no propósito de Deus, muitos se tornam orgulhosos e perdem aquilo que Deus deu. Mas Ele não vai deixar ninguém passar por isso. Ele vai cuidar do seu ministério, da sua casa, do teu propósito. Até aqui nos ajudou o Senhor. Foi por isso que Ele demorou um pouquinho mais de tempo para desenvolver algumas coisas na sua vida, porque Ele quer te dar na melhor versão sua. Em 2025, 2026, você vai ser um homem maduro para receber daquilo que Deus está te dando. Você vai saber lidar com as coisas. Satanás não vai roubar mais de você. Então Deus vai cuidar de todas as coisas que Deus está preparando para você. Mas Ele não vai deixar você se tornar uma pessoa orgulhosa. Porque são duas coisas. O diabo ele é opositor. Deus trabalha com a verdade, o diabo trabalha com a mentira. O propósito te torna independente. O orgulho também trabalha para você ser independente. Mas o propósito de Deus, ele te torna dependente de Deus para viver em comunhão. O orgulho te torna independente para você se isolar. O que Deus vai cuidar da sua vida? Naquilo que você precisa, muitas coisas Deus vai te dar, mas Ele vai começar a enviar pessoas para entregar a você. Não é você passando por momentos de frustração, não é você passando por constrangimento, é Deus dando a você uma dose de humildade. Deus vai começar a trabalhar em você no propósito, fazendo você ter doses de humildades. Eu sei que eu não tenho idade para dar conselhos para ninguém aqui nessa noite,
Mas quando Deus te arrancar de suas necessidades, te tornar dependente dele, e você entrar no propósito de Deus, se torne um homem e uma mulher mais leve. Porque pode acontecer de um dia o pastor precisar me carregar e eu não posso me tornar um peso para ele. Toda essa multidão de pessoas que o pastor estará rebanhando, ele não pode carregar o peso de ninguém. Se ele estiver carregando o peso de alguém, está fora do propósito. Porque no propósito de Deus você se torna leve. O pastor falou pesado só na relevância. Glória a Deus. O segundo conselho: se você entrar no propósito de Deus, você sentir que algumas coisas proféticas estão acontecendo na tua vida, se torne um homem e uma mulher de palavras mais doces. Porque pode ser que um dia, tudo aquilo que você está falando, pode ser que um dia você precisa engolir tudo aquilo, e aquilo que você está falando precisa ser doce, precisa ser edificante. Porque no propósito de Deus, Ele vai fazer você passar por algumas provações. Se as suas palavras fossem colocadas dentro de um copo e dado para alguém, elas seriam venenos para destruir ou seriam remédios para curar? Deus tem mais. O terceiro conselho: no propósito de Deus, não destrua pontes. Porque pode ser que Deus permita que você volte a alguns lugares para você se retratar de algumas coisas que fora do propósito você falou e fez sem sentido. Porque se tem uma coisa que a gente faz muitas coisas erradas, é quando estamos fora do propósito de Deus. Então Deus vai trabalhar com você para que você se torne uma pessoa independente. Irmãos, uma coisa que a gente precisa lidar, para eu encerrar, uma coisa que a gente precisa muito lidar quando estivermos no propósito de Deus, é saber lidar com o tempo, o kairos. No tempo de Deus, o diabo não toca. É por isso que o diabo, tudo que ele vai fazer na sua vida e trabalhar muito, porque ele sabe que não pode tocar no tempo de Deus. O tempo de Deus é perfeito, é intocável. As coisas frutificam, elas prosperam, elas multiplicam, elas crescem, elas nascem, elas morrem. Você ganha, você perde e ainda é consolado. Mas o diabo, sabendo que o tempo de Deus é perfeito, tudo que ele vai fazer é tentar botar você para andar fora do tempo de Deus. Porque ele, sabendo que você é ansioso fora de um tempo, todas as coisas vão dar errado. É por isso que ele trabalha como opositor. O diabo, ele é opositor da verdade. Tudo aquilo que Deus construiu na sua vida de verdade, ele vai tentar colocar algo parecido com a verdade, para você cessar a busca e se envolver com aquilo que é engano. Sabe o meu celular e minha chave? Aqui está a chave do veículo. Se eu perder essa chave e estiver procurando, eu só posso sair daqui depois que eu achar a verdade. O diabo vai tentar colocar algo parecido com aquilo que é verdadeiro. Porque se eu buscar a verdade e achar algo parecido com o que é verdadeiro, eu levo para casa aquilo que é enganoso. Então você cessa a busca pela verdade quando você se envolve com aquilo que é de mentira, engano. Então Deus vai nos dar essa capacidade de nos relacionarmos com o tempo. Para eu encerrar aqui, eu só queria fechar com uma palavra para a gente sair daqui com uma compreensão, que é essa dificuldade que nós estamos de nos relacionar com o tempo de Deus. Coloca para mim Gênesis 6:14, por favor. Nós vamos ler 2 versículos.
6,14. Faça para você o quê? Quem é que deu essa ordem? Foi Deus dando uma ordem para quem? Para Noé. E essa arca, quando Noé resolveu obedecer a Deus, ele demorou aproximadamente quantos anos para construir uma coisa que Deus mandou ele fazer? Aproximadamente 100 anos, não foi? Agora coloca para mim Gênesis 8:16, por favor. Entre Gênesis 6:14 e Gênesis 8:16 passaram-se quase 101 anos. Porque 100 anos construindo a arca, 1 ano do dilúvio. Aí agora Deus fala o que para Noé? Oh, não foi Deus que deu? Não foi Deus que mandou? Eu não suei, eu não trabalhei, eu não gastei meu tempo, eu não investi. Eu não fui obediente. Não serviu para mim 100 anos e agora 1 ano depois Deus está falando, larga. Está vendo a dificuldade que a gente tem de se envolver com Deus? É quando Ele nos dá uma coisa, a gente fica preso naquilo e já não tem mais o coração de quem nos deu, mas sim naquilo que está funcionando para a nossa vida. Deixa eu te falar uma coisa, olha para cá por favor. Até aquilo que Deus te dá tem um tempo para se manifestar em sua vida. Não tente ficar honrando coisas que já passou o tempo que Deus trouxe e determinou o fim. Sabe quando uma pessoa constrói uma casa, ela não usa um andaime? Quando a casa fica pronta, ela pega o andaime, coloca na sala e fala, eu vou honrar esse andaime e esse pedreiro que me ajudou a construir. Não, eles foram úteis por um bom tempo, mas agora é uma nova jornada. Ei, está chegando um tempo profético, dias proféticos. Você vai precisar ter uma mente profética. O que é ter uma mente profética? É quando Deus te traz uma revelação e você executa, você caminha com aquilo que Deus disse. Porque muitos lugares Deus vai te dar, vai te levar, mas Ele só vai te levar até onde a sua revelação lhe convém. Por que Ele manda Pedro falar assim? Por que Pedro pergunta para Jesus assim, Jesus, quantas vezes precisamos perdoar? E ele fala quantas vezes? 7 vezes 7. Porque Jesus, ele andava na revelação perfeita, e 7 é a revelação perfeita. Será que se ele perguntasse para Judas, seria a mesma quantidade de perdão? Não, porque Judas não andava nessa revelação. Então você vai ter uma mente profética quando você começar a dar conta daquilo que Deus lhe revelou. Amém? Meus irmãos, já é hora. Vou pedir aos irmãos para que possa estar de pé. Sabe, irmãos, aqui eu estou... Deixa eu contar uma história desse Isaías 64:4 para a gente encerrar. Isaías profetizou de que nunca havia um Deus que trabalhasse para aqueles que nele esperam. Israel tinha uma vida maravilhosa, sabe? A casa estava funcionando, o marido, a esposa, os filhos, o curral, os pastores, as ovelhas, os carros, os exércitos, estava tudo bom. Mas aí veio o inimigo de Israel, Nabucodonosor, e levou todo mundo para o cativeiro. Olha para cá, não perca isso por nada. Levou todo mundo ao cativeiro. Eles estavam perdidos porque a vida deles estava funcionando tudo muito bem um dia, mas eles dormiram e acordaram. Aquilo que era precioso para eles já não existia mais. E eu sei que tem pessoas aqui que dormiram e acordaram assim. Um dia tinha uma vida maravilhosa e outra tudo de perna pro ar. Aquilo que era precioso Israel tinha perdido, porque eles saquearam e atearam fogo no templo. Mas quando eles foram para Babilônia, esse Isaías 64:4 foi o verso onde Israel criou força para esperar a libertação de seu cativeiro. Porque eles começaram a contemplar, não existe um Deus que trabalha para aqueles que nele
para aqueles que nele esperam. Eu sei que talvez a sua vida já não é mais como era antes, mas só pense numa coisa: você ainda não se tornou aquilo que Deus está separando para você ser. Não se preocupe. Não se preocupe com as perdas, com os danos. Sabe por quê? Porque no propósito de Deus você vai ter que renunciar a algumas coisas. E às vezes o seu coração estava tão preso naquilo que talvez uma força maior teve que arrancar de você para que você se desprendesse e se tornasse um homem e uma mulher mais dependente de Deus. A pergunta é: se aquilo que se foi era tão bom e tão forte, por que é que não te levou junto? Porque o propósito de Deus não estava em você ir junto, estava em você ficar para dar continuidade com aquilo que vocês produziram. Porque Deus não é um Deus que dá impacto, Deus é um Deus de continuidade. A vida de quem se foi vai permanecer no sangue dos seus filhos. Ei, Sarde, fortaleça os que sobrou. Ei, Sardes, não chore por uma glória que se foi, mas eu quero que vocês fortaleçam aqueles que ficaram. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Sai do teu lugar, sai do teu lugar, venha, venha. Oh, glória a Deus, aleluia. Todo mundo, a igreja toda, vem, vem. Convido você a sair do teu lugar. Aleluia. Sai do teu lugar, vem, vem. Mas te darei a minha canção. Pra cá, pro meio aqui, ó. Doces palavras. Que palavra poderosa ministrada nessa noite. Pega essa palavra, meu irmão. Deus liberou uma senha nessa noite através da palavra. Isso me leva mais. Deus te chamou para um tempo novo, para avançar, aleluia. Mais perto dos. Sai do mundo, aleluia, da necessidade. Entenda que Deus é Deus, aleluia, de prioridades e propósitos. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar, os intercessores. Eu quero orando, aleluia. Vamos orar, aleluia. Vamos abençoar a vida desse povo. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nessa noite nós repreendemos todo laço de morte. Nessa noite nós repreendemos todo laço do passarinheiro, todo espírito maligno que tentou causar uma tragédia terrível nessa casa, nessa família. Nós repreendemos em nome de Jesus. Diabo, pega tudo que é teu e desapareça agora. Pega a tua bagagem agora e desapareça. Demônio, pega a tua enfermidade, as tuas dores, as doenças e desapareça agora. No nome de Jesus, é no nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade, de dor, doença, sai em nome de Jesus. Deus toca do alto da cabeça até a planta dos pés. Vai tocando agora na coluna, nos nervos, nos ossos, no sangue, nos nervos. Pai, nós declaramos a cura, toda hemorragia, todo sangramento na vida dessa mulher. Nós cancelamos agora em nome de Jesus e determinamos saúde, cura, milagres. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda confusão no lar, na casa, no casamento, na família, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós profetizamos um tempo novo. Nós profetizamos um tempo de restituição, um tempo de restauração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai restaurando agora.
Espírito Santo de Deus, vai restaurando agora a vida desse homem, a vida dessa mulher. Espírito Santo de Deus, vai tocando agora. Aonde o homem não consegue tocar, o Espírito Santo toca. O que o homem não consegue ver, Jesus vê. Aleluia. O que o homem não pode fazer, Jesus faz. Aleluia. A poder no nome de Jesus. A poder no nome de Jesus. E ao redor de cada esquina, Oh, aleluia. É um tempo novo de Deus para a sua vida. É um tempo novo de Deus para a sua casa, para a sua família. Aleluia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda tristeza, toda depressão, toda melancolia, toda ansiedade, todo pânico, sai agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer, vale a pena servir. Quando o dia chegar, quando o grande dia chegar. Aleluia. Estenda as mãos aqui. Vamos orar pelos pedidos de oração. Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não falha, Deus que liberta, Deus que restaura. Jesus querido, liberta essas vidas, Senhor. Restaura, Pai amado. Tu conhece cada vida, Tu conhece cada família aqui representada, Jesus querido. Joga por terra, Pai amado, toda obra de bruxaria. Joga por terra todo espírito de confusão, de separação. Resgata vidas, Jesus. Resgata as famílias, Senhor. Deus, cada pedido de oração, ó Pai amado, entregamos a Ti. Vem com Teu fogo, Jesus querido. Vem com Teu fogo, Senhor, queimar agora. Queima, Jesus, todo mal, toda enfermidade, toda obra maligna, toda feitiçaria, que todo laço do inimigo venha ser cortado agora. Em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Opera, Jesus, liberta, Jesus, transforma, Jesus, restaura, Jesus, abre as portas, Jesus, prospera, Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome. Cremos, ó Pai, na vitória, cremos na libertação, na restauração, cremos, ó Pai amado, que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor, ó Pai amado, que nos garante a vitória. Decretamos a cura, decretamos a libertação, decretamos, ó Pai amado, testemunhos de vitória, para a honra e para a glória do Teu nome, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Pega os teus pertences aí e levanta para o céu. Pega a tua bolsa, teu celular, a chave da tua casa e levanta para o alto aí, levanta para o céu. Nós vamos orar agora, em nome de Jesus. Pega teu celular, a chave da tua casa, teus pertences. Você que precisa de uma notícia boa, chega de notícia ruim, chega de tragédia. É por isso que eu não gosto de fofoca. Para de fofoca. É gente abrindo o WhatsApp para ver porcaria. É gente viciada em notícia ruim. Só abre TikTok, Instagram para ver notícia ruim. Site de fofoca. É por isso que a tua vida está uma fofoca. Repreende isso da tua vida em nome de Jesus. Liga o louvor, vai ler a Bíblia, vai fazer um curso online, uma faculdade online. Ao invés de ficar perdendo tempo, ficar vendo vida dos outros, está repreendido em nome de Jesus. Você que está em casa, a live, pode encerrar a live aí. Já está abençoado em nome de Jesus. Domingo